Se você é corretor de imóveis, sabe como é difícil ter uma rotina segura de resultado, tanto para você como para sua família. Nesse vídeo eu vou te apresentar um método que vai te ajudar a desenvolver essa rotina mais estratégica e produtiva, trazendo uma segurança que muitas vezes o corretor de imóveis não consegue ter nessa rotina de vendas. Mas as mudanças não param por aí. Não é somente na rotina. Imagina você ter dinheiro suficiente para fazer até 4 viagens por ano para lugares que você nunca foi. Imagina você poder pagar o plano de saúde para sua família sem se preocupar com as parcelas que vão vir todo mês. Imagina um corretor de imóveis ter essa segurança financeira. A gente sabe que um dos principais problemas dessa profissão é a falta de dinheiro caindo todo mês. É a falta de consistência no resultado. É a falta de você ter a previsibilidade numa rotina estratégica para ter a segurança e o domínio de um resultado constante, consistente, que vai te desenvolver a segurança para organizar viagens, para organizar plano de saúde e muito mais. A segurança financeira você vai conseguir de forma tranquila através dessa rotina que nós vamos construir juntos. Esse método é desenvolvido para corretores que entendem que precisam de fato mudar alguma coisa na sua rotina. Seja plano de ação, seja um preparo, um estudo, um conhecimento. O corretor que tem a necessidade e o entendimento que precisa dar um próximo passo, que precisa pivotar talvez a rotina para desenvolver essa segurança de resultado, aquele corretor que está incomodado com o seu resultado, que tem aquele desejo de aumentar, aquele desejo de ir além, aquela fome de desenvolvimento, de aprender coisas novas, de aplicar métodos diferentes. Esse método, esse treinamento, ele foi pensado e desenvolvido ao longo de mais de 10 anos exatamente para suprir essa vontade desses profissionais em querer desenvolver, em querer melhorar, em querer aprender, em querer desenvolver exatamente essa segurança financeira que muitos sofrem e poucos conseguem. Agora, se você pensa em ter resultados e acha que eles vão cair do céu, se você não quer aplicar esse método numa rotina com disciplina, com esforço, com energia para aprender, com estudo para ter esse resultado, ou seja, se você não quer plantar para colher diferente, aí, meu amigo, esse método literalmente não é para você. Esse método pode ser aplicado tanto para corretores que estão iniciando a rotina agora, sem experiência e sem vício nenhum, como para corretores que já têm um tempo de casa, corretores que já têm uma percepção prática de atendimento e de desenvolvimento até chegar no resultado. Como você vai poder ver nesses relatos agora. Meu nome é Daniele, eu sou corretora de imóveis aqui em Anápolis há 6 anos e a mentoria com o Fernando ela foi um divisor de águas na minha vida profissional. Ele me falou sobre o ciclo da venda que inicia na prospecção, tratativa, negociação, venda e pós-venda. E isso foi o norte, né, para eu conseguir fechar as minhas negociações. Então, para você que às vezes está iniciando, com certeza esse é o beabá do corretor. Então, o Fernando ele foi primordial na minha vida e hoje eu tô aqui há 6 anos, né, ainda caminho com ele e a gente vem aí batendo VGVs alto, pódio e com certeza é o que ele tem para nós. Então, eu conheço o Fernando tem muito tempo. Nós éramos vizinhos quando eu era mais novo. Ele tem a mesma faixa etária ali de idade do meu irmão mais velho. Então, tem pouco tempo, 1 ano e poucos meses que eu tô no mercado imobiliário e os 6, 7 primeiros meses foi muito difícil. O corretor ele vive de venda, né? E eu fiquei 6, 7 meses aí sem vender nada. E quando eu vim pra cá, pra imobiliária, na minha primeira semana eu consegui realizar aí 2 vendas, um suporte aí muito bom do Fernando nos cursos dele, de como corretor criar rotina, né? Aí dentro do mercado imobiliário, como prospectar cliente, como tratar o cliente, fazer o filtro ali, né, até chegar à venda. O curso do Fernando é muito bom também, ele dá muita coisa mastigada já pra gente, tipo assim, só a gente chegar e fazer. Esses corretores alcançaram esses resultados, estão alcançando porque eles entenderam a importância de uma rotina organizada e com muita disciplina, onde os resultados que até então eram aleatórios se tornam previsíveis no dia a dia de cada um deles. E é exatamente o que esse método pode fazer por você. Agora vamos refletir um pouco sobre esse método, a rotina e a quantidade de resultado que você pode conseguir. Imagina o mercado no nosso país. Como que ele anda? Por mais que tenham profissionais que vão falar pontos negativos e sempre vão existir, a gente também pode olhar os números. Várias cidades com muitos lançamentos,
verticais, horizontais, tem o espaço de revenda, quem comprou quer vender, o casal que divorcia, cada um vai querer comprar um imóvel diferente, o casal que está casando vai olhar um imóvel, tem o investidor que também está à procura disso, tem o cliente que é investidor e quer locar o imóvel. Tem muita gente que opta por locar um imóvel em vez de comprar, mas essa pessoa que está locando, ela vai locar de alguém que comprou. Então, o nosso mercado tem muita possibilidade. E quando você analisa esses números, toda a projeção, você pode analisar isso aí conversando com as incorporadoras da praça que você atua, da cidade que você mora, ou de onde você quer aplicar essa rotina. Você vai ver que tem muitos pontos positivos e a gente precisa de bons profissionais. As incorporadoras precisam, todos os clientes que querem comprar ou vender precisam de você com essa rotina mais efetiva. Outro ponto que você pode analisar dentro disso, o domínio que você tem sobre os números. Tem muito corretor que se eu perguntar, e eu posso te perguntar isso agora, quantos clientes você precisa conversar para fechar uma venda? E isso é dentro de um mês? De uma semana? De 5 dias? Provavelmente muitos corretores não têm esse domínio de números. E a ideia dessa rotina é trazer essa confiança, essa segurança e esse domínio sobre tudo que você faz. Entendendo que você precisa conversar com 100 clientes para fazer uma venda e criar desafios para você fazer 2 vendas conversando com 50 clientes. A partir do momento que você tem o domínio sobre isso que a gente vai falar, nesse método, você vai conseguir criar desafios entre você mesmo, analisando os seus números, analisando as suas abordagens. E esse domínio é essencial para a consistência e a segurança financeira que você tanto procura. Agora falando um pouquinho sobre o que eu vivi nos últimos pouco mais de 10 anos da minha vida profissional para entender e formatar esse método que eu quero passar para vocês aqui. Antes de entrar no mercado imobiliário, eu atuava como analista comercial em uma grande empresa, uma cerealista. Eu cheguei a desenvolver uma parte de análise para o Brasil inteiro. A gente conduzia as filiais. Eu trabalhei também em uma revenda da Ambev na minha cidade, onde o meu ponto principal era fazer análise de números do time de vendas. E eu sempre olhava aqueles vendedores gritando, fazendo um grito de guerra e saindo empolgado, e eu atrás do computador, com domínio dos números, tendo uma análise, tendo a disciplina para projetar novas ideias, não sabia o que era esse frenesi de você atender o mercado, falar com os clientes, trabalhar uma negativa. Até para mim aquilo era muito distante. Eu sentia medo desse ponto. Até que chegou uma etapa da minha vida onde eu enjoei, sendo bem sincero. Eu sabia o que eu ia construir e eu precisava dar um outro passo, ir para um outro ambiente, desenvolver novos desafios. Foi onde eu entrei na parte de corretagem. Eu lembro até hoje que eu mandei o meu currículo naqueles sites online e o meu gerente na época me ligou, meu futuro gerente. E ele me falou, ó, Fernando, estou com uma oportunidade aqui para corretor de imóveis. E eu falei, meu Deus, é tudo que eu não quero na minha vida. Mas espera aí, é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo uma virada de chave. Eu estou pedindo uma nova rotina. E sem saber o que poderia trazer para a minha vida, isso trouxe toda a minha história, a minha família, o que eu tenho de patrimônio, a minha felicidade de acordar todo dia, a minha empolgação de não cair naquela rotina que eu vivia antes, que é uma rotina chata, que é uma rotina previsível de atitudes, mas não de resultado. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu me quebrei, eu precisei me quebrar, eu precisei mudar comportamentos, eu precisei mudar abordagens, eu precisei fazer muita coisa que eu tinha medo, muita coisa que me trazia desconforto. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu falei, esse mercado não é para mim. E você agora pode estar pensando isso, esse mercado não é para mim, eu acho que não faz sentido eu continuar. Analisa o que tem de oportunidade, meu amigo. Esse mercado é para você, se você conseguir adaptar os seus comportamentos, a sua visão, tanto de olho como de mente, sobre essa rotina que você pode desenvolver. Nesse momento, eu me desafiei. Nesse momento, eu comecei a criar planos de ação que eu jamais pensaria em criar. Na época que eu entrei, não tinha tanto digital como tem hoje, então eu fazia PAP mesmo, eu fazia abordagem em sinaleiro, eu fazia abordagem em pontos comerciais. Eu me quebrei literalmente fazendo oferta de um serviço que eu nunca tinha feito. Obviamente aquilo me trouxe várias experiências, várias percepções. Quando eu fiz a minha primeira venda, 45 dias depois de começar na profissão, eu falei, eu não aceito ficar mais uma semana sem vender.
O que foi bom no meu caso foi a experiência que eu tinha antes de entrar na corretagem. Como eu fui analista comercial, eu mexia muito com planilha, com números, com estratégia. E é exatamente essa estratégia que me capacitou somar com todo o desenvolvimento pessoal, de relacionamento que eu fui criando nessa rotina de desenvolvimento através de corretagem. Ao longo desses 10 anos, eu tenho somado tanto essa parte de comportamentos externos para uma influência positiva com os meus clientes e todo mundo que está à minha volta, como essa parte interna de análise, de olhar os números, de criar uma disciplina de repetição, de aplicação, de desenvolvimento. Então, quando você junta as duas esferas, a de uma ação externa, de uma percepção interna, você consegue criar algo que muitas vezes muitos vendedores não têm a capacidade. E nesse método eu quero te mostrar exatamente isso. Se você tem comportamentos internos de análise e falta uma empolgação para abordar, a gente vai te preparar para isso. Se você é o oposto, é muito atirado, muito político, você tem facilidade de conversar com as pessoas, mas é extremamente desorganizado com a sua rotina, nesse método a gente vai te desenvolver nesse ponto. A ideia é trabalhar essas duas esferas de uma forma bem bacana, lembrando, dentro do seu ritmo, dentro daquilo que você quer para a sua rotina, adaptando a sua realidade. Mas o desfecho é o mesmo. Você ter domínio sobre todos os resultados. Constante e consistente, com liberdade financeira e segurança para você e para sua família. Muitos corretores trabalham de forma reativa. Numa profissão que você tem que ser ativo, não faz sentido você reagir, você esperar acontecer. Não faz sentido também você contar com a sorte. Tem muito corretor que conta com a sorte e é reativo. A ideia nossa é desenvolver uma atitude, uma proatividade, que você não fique para trás, que você não espere, que você traga a resposta antes da pergunta. Se você tem alguns comportamentos que são semelhantes a esses que eu falei, sempre espera acontecer, sempre espera alguém ditar o ritmo, sempre espera chegar no último momento para você fazer tudo na última hora e não ter a organização, não antecipar uma rotina que você tem, algumas atitudes, alguns planos de ação. E acaba que essas são as principais armadilhas que muitos corretores têm usado na rotina. Agora, no método que eu estou falando, de rotina objetiva, para você vender sempre, a ideia é você mudar alguns patamares, você subir um pouco mais, você afastar um pouco para ter uma visão melhor. Onde você é reativo, não tem mais, você é proativo. Onde você espera chegar sempre no último momento, não tem mais isso, é você sempre antecipar. Vou dar um exemplo. Está vindo o lançamento na sua cidade, você sabe quem é a incorporadora, vai lançar daqui 3 meses. Fora desse meu método, provavelmente o corretor vai esperar chegar e a comunicação que todo mundo já vai ter começado há algumas semanas, ele vai estar aplicando agora e vai sempre reclamar. Toda campanha digital que eu faço, o lead é caro, o lead é frio, eu coloco muito dinheiro e tenho pouco retorno. As abordagens que eu faço, por exemplo, para uma carteira de clientes, um corretor já ligou antes. A ideia é você ter o senso de urgência aflorado, onde você vai ter planos de ação para saber onde você vai, com quem você vai falar, como você vai falar, seja com a incorporadora, seja com os clientes. Por exemplo, lista de clientes. Muitos corretores têm e poucos usam. Geralmente é quando você é novo, sua mãe fala assim, meu filho, tenha juízo. Aí você pensa assim, eu tenho, só não uso. Geralmente essa é a percepção de muitos corretores sobre a carteira de cliente. Meu amigo, carteira de cliente é aquele cara que te chama pelo nome, é aquele cara que você já atendeu e criou um relacionamento. Muita gente não percebe, mas é um dos fundamentos do corretor para o resultado, a sua carteira de cliente. De quanto em quanto tempo você atinge ela? De quanto em quanto tempo você aborda o pessoal? Que tipo de abordagem você faz? O que você fala para esse cliente? Na sua carteira de clientes tem um cara que comprou 15 imóveis com você e vai comprar mais 15. Tem um cara que nunca comprou, mas ele vai indicar 15 clientes que compram. Tem muito corretor que não tem o domínio da carteira de clientes dele. Ele liga para um cliente só para ofertar um imóvel, não para desenvolver um plano de ação estratégico para chegar na carteira desse cliente, para entrar na parte social dele, para receber indicações através dessa carteira, que você tem aí, mas não usa. Então a ideia é você ter o juízo e você usar. A ideia é você ter a carteira de cliente e você usar. E olha que carteira de cliente é um
das percepções, das várias que a gente vai tratar nesse método com você. Não só a carteira, mas outros pontos, a prospecção, todos aqueles clientes que ainda não são seus, todos aqueles clientes que ainda não sabem que você existe, qual que é a melhor forma de abordagem, se é uma campanha digital, se é um PAP que você vai fazer, se é uma indicação de um cliente que já comprou contigo, qual é a abordagem correta que você vai fazer. Quanto mais você aprofundar na rotina, mais você vai entender que ela é muito ampla, que ela é muito detalhada, que você pode criar várias estratégias dependendo da situação, dependendo do momento. E o que mais vai acontecer é você precisar ter mais tempo no seu dia para executar. Lembrando que a ideia, com a aplicação, com a repetição e com o tempo, é você, dentro dessa rotina, ter mais tempo também para sua família, ter mais tempo também para a parte social, ter mais tempo também para você como pessoa. E, obviamente, aumentando em muito o seu faturamento de resultado. Esse método é o resultado de muita aplicação ao longo desses pouco mais de 10 anos. E a ideia é você entender toda uma estrutura de rotina. Por exemplo, a prospecção, que é o início da jornada do corretor. O cliente não te conhece e você vai criar na prospecção várias abordagens para você chegar até ele ou ele chegar até você. Depois da prospecção, qual é o próximo passo dentro dessa rotina? A gente tem a tratativa. Tem muito corretor que pula para a negociação, onde ele tem que primeiro conhecer o cliente. Então, quanto tempo de energia, de estratégia, de planos de ação você tem desenvolvido para tratar esse cliente, para entender ele e deixar ele te conhecer um pouco mais? Para aí sim você chegar na etapa de negociação, por exemplo. Quanto mais você conhece sobre algo, melhor é o seu argumento. Quanto mais você conhece sobre o cliente, melhor é o seu argumento na negociação. O que acontece é que quando o corretor prospecta um cliente, ele não trata para conhecer, ele já quer vender. E por falta de conhecimento, existe na negociação a falta de argumentação. E é onde você perde o domínio da sua rotina. Depois de negociação, a gente vem para a própria venda, que muitas vezes o corretor perde o time, o corretor perde a venda na mesa para assinar o contrato do cliente. E aqui a gente vai falar sobre alguns pontos para você preparar tanto internamente como externamente na rotina do cliente, para você garantir de fato essa venda quando chegar nessa etapa. E por último, mas não menos importante, o pós-venda, que é sobre a carteira de clientes, que é o que você vai falar para o cliente depois que você vender para ele. Tem muito corretor mestre dos magos, não sei se você já ouviu falar disso. O corretor vende para o cliente e some, nunca mais fala com ele, nunca mais nem atende o telefone desse cliente. Só que aí, nesse círculo que a gente tem de rotina, que eu vou passar para você, é onde começa de fato uma linha de trabalho de prospecção muito forte. E quem indica na pós-venda, ele já passa a confiança que você transmitiu durante a negociação para o novo cliente que está chegando. Então, todas essas etapas a gente vai trabalhar de uma forma muito clara, muito profunda. A ideia é você ter o domínio de cada etapa, você se preparar para cada etapa, você entender os seus pontos fortes e onde você precisa melhorar para desenvolver um plano de ação. A ideia é você descobrir em que etapa você tem mais facilidade, você tem mais dificuldade, em que ponto, dependendo daquela época específica, você vai focar. Geralmente você vai focar mais numa prospecção, geralmente não, Fernando, eu vou focar mais nas tratativas, que eu tenho muito cliente aqui. Não, eu preciso focar mais em argumentos para negociar, eu preciso mais explorar o meu pós-venda. Você tendo a rotina bem nos seus braços ali, ó, na sua mão, você consegue desenvolver a melhor estratégia para melhorar o seu resultado. Aqui não é receita de bolo, não tem como ser uma receita de bolo, porque quanto mais você aprofunda na rotina, mais detalhada ela fica. E a sua abordagem que você vai desenvolver através desse método pode ser diferente de um outro corretor e ambas darem resultado. Porque você não pode esquecer que tem você no meio disso tudo. Os seus comportamentos, as suas percepções, a praça que você atua, o foco de produto que você vai desenvolver, não sei qual é o valor agregado, qual é o público que você tem, se é de moradia, se é para investimento. Então são várias variáveis que muitas vezes o corretor se perde nesse mar de informações bagunçado. A gente vai criar as caixas de informação, a gente vai definir as etapas de rotina e vai te dar o domínio de uma forma bem tranquila, sem pirar, mas no controle de desenvolver o resultado. Tem uma frase que fala que não se tenha pressa, porém não se perca tempo. Essa é a ideia. Eu não quero te empurrar para fazer bagunçado, mas eu também não quero que você fique parado numa rotina sem vender. O ano passa, o mês passa, a vida passa. E você tem uma escolha
de buscar o controle através de uma linha de análise clara para o resultado ou continuar na bagunça que é comum para a nossa profissão de corretor de imóveis. Assim que você começar a aplicar esse método, você vai entender que o que muda uma rotina de forma ampla são os pequenos detalhes, no dia após dia. Então a mudança que você vai ver de cara são nos detalhes, não no geral. Com a soma de vários detalhes sendo alterados, você vai entender uma diferença muito forte na rotina geral. E agora vem também as etapas. Às vezes você, corretor que está entrando agora, nunca fez uma venda, ou você tem uma média de uma venda a cada 2 meses. Obviamente tem corretores que estão me assistindo aqui que já tiveram mês de fazer 4, 5 vendas, que tem uma média no ano ali de 2 vendas por mês, de 3 vendas por mês. São etapas distintas e faz sentido você analisar isso. Mas esse método, ele não tem um momento certo para você começar a aplicar ele, porque esse momento é agora. Você vai adequando ele independente da constância de resultado. O corretor que nunca fez nenhuma venda, ele vai passar por um entendimento das etapas que vão impulsionar ele a buscar clientes, a encorajar abordagens diferentes, a sair mesmo do conforto que ele tem, da falta de resultado e criar o senso de urgência para sempre ter várias vendas. Então, obviamente, se você não fez nenhuma venda no mês, a ideia é que nos primeiros 30 dias, e olha que eu vou falar, aplicando o método de verdade. Não minta para você, corretor. Aplique, dedique, faça testes, converse com outros profissionais. Você vai entender que esse método pode fazer a diferença para você começar com uma venda por mês, 2 vendas por mês. E tem uma outra frase que é muito poderosa, que ela fala assim: a ferramenta é tão boa quanto a pessoa que a usa. Esse método ele é uma ferramenta. Eu vou te entregar passo a passo aqui de uma ferramenta poderosa para transformar a sua rotina de resultado. Mas se você não aplica essa ferramenta do jeito certo, provavelmente você vai dar um tiro no pé. Você vai perder o bem mais precioso que você tem, que é o tempo. Porque, obviamente, eu quero deixar você mais produtivo. E ao corretor que já faz 2 vendas por mês, 3 vendas por mês, eu quero deixar você com a mesma quantidade de venda ou mais, tendo mais tempo para as outras áreas que você não tem dedicado, para a sua família, para a parte de amigos, para as viagens que você pretende ter. Você ter a mesma quantidade de resultados ou mais, tendo mais domínio sobre outras áreas. Isso é ser produtivo. Aumentar a produtividade é ganhar mais, é fazer mais, é desenvolver mais com menos tempo. Rotina produtiva é ter mais resultado com menos tempo. Rotina produtiva é começar a ter resultado onde ainda não teve. E esse método é tão específico que pode apimentar aquilo que você já é bom. O corretor pode dobrar de 3 para 6 vendas por mês. Vai depender de como você dedica, de todos os testes que você executa, dos materiais que você vai encontrar em cada aula, que você vai poder baixar, você vai poder esquadrinhar, desenhar e aplicar vários tipos de plano de ação, testando o seu momento com o resultado que você almeja dentro do mês. Agora deixa eu te mostrar como o curso está estruturado, para você começar cada aula agora mesmo. São 5 módulos que você vai passar. Desde o introdutório, que vai trabalhar tanto as percepções da sua mente sobre a rotina, sobre quem você é, sobre todo o potencial que você pode desenvolver. A gente vai passar pelas aplicações de cada rotina, onde primeiro a gente vai te explicar todas as etapas, todas as partes que você vai desenvolver, para você ter ciência de fato de tudo que um corretor de alto resultado, com alta performance, com muita venda, passa todos os dias e ele tem domínio sobre isso. Depois, nós vamos aprofundar cada etapa. A gente vai trazer exemplos específicos, a gente vai fazer analogias práticas para você, que provavelmente a gente vai falar algumas coisas que de cara você não aprende, o que você não pega, mas nas analogias, nas explicações práticas, você vai conseguir identificar. Além disso, em cada um desses módulos, a gente sempre vai desenvolver ferramentas para você fazer o download, seja em Excel, seja no Word, e aí sim, nesse tempo todo de 5 módulos, com a duração média de 2 horas e meia, dependendo da velocidade do vídeo que você vai assistir, você consegue concluir toda a linha de percepção. Agora, as ferramentas que você vai utilizar na mesa consigo mesmo vai depender de como você vai formatar a sua rotina, como que você vai criar cada plano de ação. E lembrando que, durante o preenchimento das ferramentas, você pode voltar no curso a qualquer momento. Você pode entrar nos módulos e ver o vídeo novamente a qualquer momento. Quanto mais você assiste e aplica, mais percepções você desenvolve. O poder criativo vem com o domínio da informação.
E o curso inteiro está bem especificado em várias informações para melhorar o seu poder criativo sobre a rotina. Lembrando que teremos também um módulo bônus sobre marketing digital. Você que nunca trabalhou com isso, quer ter algumas percepções para apimentar a sua rotina de execução, você pode identificar nesse módulo bônus também. Outro ponto de muita dificuldade de corretores é trabalhar a matemática, juros compostos, aplicação de índice, projeção de tabela, e a gente tem um módulo também que vai falar especificamente sobre a HP12C e quais botões você vai usar, qual é o tipo de conta que você vai fazer para uma tabela, por exemplo, pré-fixada, uma tabela pós-fixada, você vai embutir o índice de NCC, por exemplo, numa parcela de um imóvel na planta, lembrando que isso é uma projeção. Nós teremos um módulo específico de HP12C para te trazer essa percepção, para te trazer esse domínio, e você não ficar com medo de cliente fazer perguntas na mesa e você ter que tirar uma calculadora e se atrapalhar nas contas ali para passar uma resposta bacana para o cliente. Nesse curso, nesse método, você vai conseguir ter esse domínio também. A título de comparação, nós temos vários eventos de mercado imobiliário durante o ano no nosso país. Muitos deles você faz investimentos significativos. Provavelmente você vai colocar ali R$2.000 o custo de um ingresso, mais a viagem de avião, mais o tempo de hospedagem, mais a questão de almoço. Você vai acabar investindo ali para 3 dias, 4 dias de curso de R$2.500 a R$5.000, R$6.000. Ah, Fernando, mas eu consigo alguns descontos, eu tenho parente que mora na cidade. Tudo bem, você vai acabar gastando ali R$1.500, R$1.800, R$2.000 nesse rolê todo. Sem falar o tempo que você tem que parar para deslocar para alguma cidade, viver o evento e voltar. Não estou falando que é ruim, são eventos muito bons que geram insight e vai te deixar motivado, provavelmente durante uma semana e até alguns meses. Mas a tendência é que você volte à estaca zero, porque são percepções, são insights de motivação. E quando você traz para a sua realidade, sem uma rotina estruturada, disciplinada, você apaga, você mingua. A motivação sem disciplina, ela mingua com o tempo. E esse método que eu tenho é exatamente para não deixar a sua motivação, toda vez que você conseguir ela de diferentes pessoas, diferentes insights, será aplicada para apimentar ainda mais, de forma estratégica, um ganho de resultado. Um ponto positivo da nossa profissão e um ponto negativo. O positivo é o seguinte, se você faz uma venda dentro do mês, você consegue ter um rendimento ali de pessoas que provavelmente trabalham 44 horas por semana, se dedicam muito mais, prendem a rotina e você com essa liberdade consegue faturar isso. Agora imagina com 2, com 3, com 4 vendas dentro do mês. O ponto negativo é que se você não vende, você não tem nenhum faturamento. Mais um ponto para você analisar a importância de desenvolver essa rotina estratégica de domínio. Porque por mais que você não esteja vendendo, pelo menos você vai ter a visão de onde você está errando, de onde você tem que melhorar. Você vai ter ferramentas que você pode preencher e identificar quais são os pontos de melhoria, os pontos de aperfeiçoamento que você tem que executar. E toda essa linha de energia que você vai colocar no curso, ele tem um investimento muito, mas muito mais tranquilo de todos esses eventos que eu já te falei. Aqui esse método, ele terá um valor de R$ 597 com um plano que pode ser parcelado. Então, dentro da sua decisão, você vai poder ter acesso lá no sistema e identificar qual a melhor forma de pagamento. Lembrando que qualquer venda que você faz, do menor valor que seja, você paga esse investimento e muito. 4, 5, 6 vezes de ganho, dependendo do valor do imóvel que você vender. E além disso, você terá uma garantia de até 7 dias para testar esse conteúdo. E se você vê que não faz sentido para a sua rotina, a gente faz o estorno desse investimento. Lembrando que quando você investe em alguma coisa, você tem uma atenção muito melhor. A gente vive na geração da informação. É muita informação gratuita, mas toda ela é espalhada. Quando a gente compacta isso, as informações certas, com a vivência certa, você precisa de tempo para aplicar e melhorar. Mas mesmo assim, nós teremos esse prazo para você identificar se realmente é para você ou não. Agora é sua vez de transformar sua rotina e seus resultados. Já entra agora para esse grupo que decidiu desenvolver uma rotina mais segura, mais constante e consistente de resultado, para trazer a liberdade financeira que muitos corretores não conseguem ter. Já clique no botão aqui abaixo e faça parte da transformação que muitos têm procurado e poucos têm conseguido por falta de domínio sobre tudo que ele faz no dia a dia. Não espere mais, comece agora!